Olá, hoje iremos demonstrar um tutorial sobre o aplicativo Rayyan. O Rayyan é um aplicativo da web 100% gratuito para ajudar os autores de revisões, principalmente as revisões sistemáticas, a realizarem seu trabalho de maneira fácil, rápido e agradável. Os autores criam revisões sistemáticas, colaboram com eles, os mantêm ao longo do tempo, recebem sugestões e isso torna o aplicativo fácil e rápido para utilizar em uma revisão. O Rayyan também é um aplicativo móvel. Com esse aplicativo você pode filtrar seus comentários quando você estiver andando, por exemplo, no ônibus ou trabalhando offline, que depois, uma vez conectado, o aplicativo será automaticamente sincronizado com suas bases de dados. Para isso, meu nome é Samira Bijaldi, sou doutorando em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e faço parte do Laboratório CEPAF, Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. Meu nome é Márcia, sou bibliotecária da Biblioteca Central do campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E, juntamente com o Samir, a gente vai fazer essa demonstração para vocês. Agora vamos passar para a nossa apresentação. Iremos demonstrar o tutorial do Rayyan. Aqui está o nosso contato, caso tiver algum tipo de dúvida. Nosso tutorial será disponibilizado em alguma mídia sociais do nosso laboratório do CEPAF, no qual temos Instagram, temos o YouTube e o Facebook, do qual demonstrado na tela. Vale lembrar que é um aplicativo 100% gratuito, do qual deve ser citado a referência desse aplicativo quando utilizado. Vamos começar. O aplicativo, ele chama Rayyan. Nós podemos encontrar pelo Google. Apenas você digitar, você vai encontrá-lo, vai abrir a página, e aí você vai ter as informações que é um aplicativo 100% gratuito. Você pode observar que é um aplicativo móvel tanto para computador, tablet ou um aplicativo do celular. Você terá outras também informações também nesse site. Para iniciar, iremos clicar em Sign Up para fazer o cadastro inicial. Neste momento, iremos colocar o e-mail, o nome inicial, o último nome, qual instituição que a gente participa, o país, e aí nós vamos clicar, para fazer essa inscrição inicial. Contando que você receberá um e-mail, aí você aceita o e-mail, pede para você fazer uma senha. Depois que você fizer, vou voltar aqui que eu já tenho um cadastro, em Sign In. Eu vou colocar o meu e-mail e minha senha. Algumas vezes ele vai pedir algumas informações, mas eu posso vir aqui e pular essas informações também. No início, você receberá um termo de aceite do aplicativo antes de você conseguir entrar nesse aplicativo. No primeiro momento aqui, você vai encontrar essa base, que vou ter as minhas revisões, colaborações às revisões, as traduções, outras revisões, ok? Nas minhas revisões, eu vou incluir uma nova revisão, tá? Antes disso, eu vou mostrar para vocês. Quando alguém me convidar, eu vou ser colaborador, então eu vou ter que entrar por esse campo, quando eu não for o pesquisador principal e for convidado. E aqui também eu posso ser algum tipo de colaborador na tradução de artigos. Uma vez que eu tenho uma revisão sistemática, que eu incluo diferentes idiomas, eu posso me colocar à disposição para traduzir, se eu tiver uma expertise, por exemplo, no espanhol e português, posso me colocar à disposição para fazer essa parte de tradução e contribuir na revisão sistemática de algum colega. Inicialmente, vamos clicar aqui em uma revisão. Vamos colocar aqui, Rayyan treinamento. E aqui eu posso descrever. Realizar
o treinamento do aplicativo, ok? E vamos colocar criar. A partir deste momento, a tela vai solicitar quais as bases eu vou ter que colocar na minha revisão. Então, nesse momento, é muito importante você conhecer os passos a passos de uma revisão sistemática, conhecer que deve ser feita uma pergunta e, a partir dessa pergunta, elaborar a estratégia de busca. E essa estratégia de busca, tanto com descritores ou palavras-chave, que deve ser pesquisado e estabelecido também pelo próprio autor, deve também estabelecer quais as bases necessárias para utilizar e para fazer sua revisão. Então, nesse momento, ele vai mostrar alguns exemplos de como utilizar algumas bases e como colocar essas bases no aplicativo Rayyan. Tá? Então, vocês podem avaliar aqui nessa lateral para ver algumas demonstrações disso. Agora, eu vou convidar nossa colega Márcia para mostrar para vocês como utilizar essas bases de forma rápida e fazer essa exportação e importação dos artigos selecionados. Eu vou entrar agora, nesse momento, na página da Biblioteca Central do campus de Ribeirão Preto. Aqui o endereço é bcrp.prefeiturarp.usp.br. Eu vou entrar no link do portais de pesquisa e acesso às bases de dados. Vou localizar. A gente vai elencar algumas bases aqui para demonstração. Havendo necessidade, vamos lá. Lilacs, vamos pegar Lilacs como exemplo inicial, né? Literatura latino-americana e caribe na área da saúde. Vou entrar na Lilacs, vou entrar no formulário avançado de pesquisa. Vou fazer uma pesquisa aqui, inicial por assunto. Vou buscar o assunto. Vamos focar em farmacovigilância. Lembrando que aqui a gente pode fazer a pesquisa no português, se a base estiver no português, por assunto. Se estiver no inglês, a gente vai buscar o descritor aqui no inglês. Nesse caso, posso buscar no português mesmo. Vou adicionar o assunto, o descritor, e vou cruzar com um outro assunto. Seria segurança do paciente. Vou adicionar e vou efetuar a pesquisa. Então, aqui resultou para a gente em 4 registros, né? Podendo ser artigos, teses, dissertações e outros tipos de materiais. Eu vou fazer a exportação desse arquivo. Então, a gente vem enviar resultado. Aqui as opções são XML, HTML, ISO e o RIS. O RIS é o formato de referência, formato bibliográfico que os softwares entendem. Então, eu vou selecionar o RIS, formato, e enviar. Aqui abriu para a gente o formato RIS. Ainda ele não enviou, não salvou. Então, nesse caso, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, e vou abrir um bloco de notas. Vou dar um Ctrl V e salvar esse arquivo no bloco de notas. Então, eu vou dar um nome para o arquivo, Lilacs, para identificar que eu coletei da Lilacs.
colocar aqui uma pastinha na área de trabalho para a gente nos localizar. Treinamento. Raya. Posso fechar esse arquivo. E a gente vai para o Raya. Vou fechar essa. Pode deixar aberto. Vou selecionar, como o Samir já criou aqui, uma revisão. Vou selecionar o arquivo, que está em área de trabalho. Treinamento Raya. E vou selecionar. E vou dar um continuar aqui. Então, nesse momento, ele vai fazer o carregamento do arquivo com aquelas 4 referências, tá? Então, ele às vezes demora um pouquinho e é só esperar finalizar esse processamento. Ó, já importou aqui para a gente o arquivo com as 4 referências. Caso eu queira excluir, pode ser que esse arquivo venha a dar algum erro, então a gente seleciona aqui essa lixeirinha, tá? Esse foi a demonstração da base Lilacs. Vou abrir agora uma outra base. Qual? PubMed. Vou realizar a nossa pesquisa por descritor, por assunto, né? Vocabulário controlado do MESH. A gente vai buscar aqui farmacovigilância. Ele localizou, descritor, vou adicionar para o campo de pesquisa e vou localizar o outro descritor. Segurança do paciente. Selecionamos. Aqui ele apresentou para a gente, né, no Search Builder, farmacovigilância and segurança do paciente. Então, eu vou fazer uma pesquisa na PubMed com esses 2 assuntos. Resultou aqui para a gente em 48 registros, né? 48 documentos. Aqui eu não vou fazer nenhum refinamento, né? Já vou enviar diretamente para o Raya para fazer essa demonstração. Aqui eu venho Send to, File. No formato, ele vai fazer um download das 48 itens. No formato, a gente vai selecionar XML, né? Vou criar um arquivo de XML. Aqui ele já fez o download. No caso, aqui ele está enviando para a pasta, diretamente para a pasta download. Então, eu vou lá no Raya. Se quiser buscar já lá na pasta download. Aqui a gente consegue visualizar, ó, que da PubMed é em XML. Foi o que a gente fez. Então, aqui ele vai estar em download. PubMed, result 1. Seleciono. E dou um continuar. Aqui ele também está fazendo o processamento do carregamento desse arquivo aqui no Raya. A próxima base que eu irei selecionar será a Embase. Outra base internacional, na área da saúde. Na Embase, eu vou utilizar o vocabulário controlado, Entry, para fazer a nossa pesquisa por assunto. Então, a gente estava usando farmacovigilância. Aqui ele pede para a gente usar o termo preferido, né, que a base estipulou, como esse aqui, ó, Drug Surveillance Program. Então, eu vou selecionar, que é o termo requerido para a farmacovigilância, e vou adicionar para a pesquisa. E vou buscar o nosso outro assunto, que é a segurança do paciente.
Aqui, seleciono e adiciono para o campo de pesquisa. Aqui ele colocou para a gente o assunto, os dois assuntos como o operador booleano OR. A gente vai vir aqui e vai fazer essa edição, porque, na realidade, a gente quer AND, né? E vou efetuar a pesquisa. Aqui, para a gente, lá na PubMed, resultou em 48. Aqui ele deu 856. Aqui eu vou aplicar alguns filtros para reduzir esse resultado. Lembrando que, para uma revisão, o ideal é você utilizar quanto menos filtros, né, de idioma, de tipo de material. O tipo de material pode até fazer esse filtro já, mas a data, aí você vai depender do recorte que você quer fazer, tá? Então, aqui eu vou utilizar de 2016 a 2018, tipo de publicação, tá? E só. 99, outro filtro que eu vou utilizar aqui é a fonte. Então, na Embase, a gente recupera conteúdo tanto da Medline quanto da Embase. Então, como eu já fiz lá na Medline, eu vou tirar Medline e vou deixar somente a Embase para ficar um resultado ainda menor para eu demonstrar a exportação para o Rayam. Mas isso fica a critério de vocês, fazer o refinamento de fonte aqui ou incluir Medline também. A Medline a gente já está incluindo lá na PubMed. Então, aqui eu vou selecionar os 58, lembrando que aqui até posso colocar 200 por página. E se houver mais de 200, a gente vai ter que fazer vários arquivos de 200 em 200 ou outra opção é enviar para a Edit to Clipboard. Ele vai para as minhas ferramentas aqui e aí você consegue fazer a exportação de todo o grupo de referências aqui da Embase. Nesse caso, como só resultou 58, eu vou mandar da própria página. Mas, caso venha a ser mais de 200, você pode ir exportando para o clipboard e, a partir do clipboard, você enviar todo o grupo. Nesse caso, eu vou selecionar Export. Aqui ele já está no formato RIS, formato, né, de referência, e vou dar o exportar. Feito o download. A gente vai para o Rayam. Aqui, ó, ele já importou da PubMed também. Então, nesse caso, eu vou adicionar o próximo, que é coletado na Embase. Então, aqui está o registro da Embase. Lembra que no início eu criei uma pastinha lá, treinamento Rayam? Eu posso copiar e colocar lá se quiser. Nesse caso, está em download, eu vou continuar seguindo a importação pela pasta download. Ok? Então, dou um abrir e continuar. E agora aqui ele está processando os registros da Embase. Vamos seguir demonstração de outra base. A próxima base que eu vou buscar a Sinal. Para eu entrar na Sinal, eu vou entrar pelo portal de periódicos CAPES. Vou entrar na periódicos CAPES. Aqui no link da página da biblioteca, a gente vai ter o link, portais de pesquisa, periódicos CAPES. Na página do periódicos CAPES, eu vou entrar, buscar base e digitar a base. No caso aqui, já tem a opção Sinal. E vou fazer uma pesquisa na Sinal. Aqui também a gente vai priorizar a pesquisa por assunto.
Então, eu vou entrar em título sinal e vou buscar meus assuntos. Então, a gente está usando farmacovigilância. Aqui ele já apresentou para a gente. Volta. Eu vou selecionar esse assunto e vou buscar o próximo, que é a segurança do paciente. Também vou selecionar. E aqui, vocês visualizem que aqui a segurança do paciente, ele tem uma hierarquia, né? Tem outras especificidades. Eu não vou selecionar essas especificidades. Eu vou deixar a pesquisa pelo termo segurança do paciente e farmacovigilância. E vou buscar na base. Resultou para a gente 32 documentos. Tá? Então, a partir daqui desses 32, na página, ela vai estar configurada por 10 itens por página. Eu vou configurar aqui, no máximo, que são 50 itens por página. A partir dessa configuração, eu vou compartilhar essas referências. Eu vou compartilhar adicionando a pasta que está na barra superior. Então, resultados de 1 a 32, adicionar a pasta. Então, aqui ele já apresenta que esses itens já foram adicionados a pastas. Vou na pastinha, na barra superior. E, a partir daqui, a gente vai conseguir exportar essas referências. Lembrando que, no máximo, lá a gente consegue exportar de 50 em 50. Aqui também. Então, eu vou adicionar. Se a gente tiver mais de 50 por página, então vamos supor que eu tenho 100 resultados. Um resultado de 100 referências. Então, eu tenho que mandar as primeiras 50 para a pasta, mudo de página lá, mando as outras 50 para dar o resultado de 100. Aqui, da mesma forma. Se tiver 100, então, vou mandar as 50 primeiro, depois formando um arquivo e depois subsequente. Então, aqui, só foram 52, eu vou exportar essas 52 referências. Vou pedir para remover da pasta e vou dar um salvar. Então, o arquivo delivery.ris. Vou lá no Rayan. Aqui ele já finalizou a importação da base da Embase e vou adicionar agora da Sinal. Selecionar arquivo, delivery.ris. Selecionei e vou dar um continuar. Aqui ele está fazendo o carregamento das referências da base da Sinal. Outra base que a gente pode também demonstrar, como eu estou aqui na Sinal, usando a interface da EBSCO, né, host, a gente consegue ter acesso a outras bases também. No caso aqui, a gente vai ter várias bases de várias áreas, né? Então, a gente consegue também aqui fazer uma pesquisa na Medline. Academic Search Premier, uma base multidisciplinar. Como eu fiz uma pesquisa lá por assunto, o ideal é ir em bases por base. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa por palavra-chave, eu poderia selecionar mais de uma base ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou selecionar a Academic Search Premier, que é uma base multidisciplinar. Ela indexa revistas de várias áreas do conhecimento. Vou dar um OK. Posso fazer a mesma pesquisa por descritor aqui, ou termos assuntos, se tiver na base. Vamos ver se vai. Então, aqui ele resultou para a gente 41 documentos. Pode ser que alguns seja repetido lá da Sinal, tá? É o mesmo procedimento. Compartilhar a pasta e da pasta enviar
para o gerenciador ou o aplicativo Rayam. Seleciona e exporta. Isso aqui eu só estou demonstrando, não vou fazer a princípio, mas é uma demonstração. O mesmo procedimento. Mudou de página, mudou de base, o processo é o mesmo, utilizando a interface da EBSCOhost. Vou fazer uma demonstração da base da Scopus, que é uma outra base multidisciplinar. Aqui está a Scopus, vamos entrar no link da Scopus. É uma base multidisciplinar que não tem um vocabulário controlado. Então, a pesquisa aqui vai ser por palavra-chave, tá? Então, onde a gente vai buscar? No campo do título, do resumo e do assunto. Então, vou usar aqui farmacovigilância. Lembrando que é uma base internacional, então a pesquisa será no inglês. Vou dar um limite aqui já para não ficar muito extenso. 16 até o presente. Do ano 2016 até o presente. 107 documentos resultou para a gente. Então, eu vou dar um refinamento aqui, para ficar um pouco menos, para a gente fazer a exportação para o Rayam. Pegar artigo impresso, review, paper de conferência. Tá? 100. Na página, também a quantidade será, no máximo, 200. Então, eu vou selecionar todos e vou dar um export. A gente já, aqui, no caso, ele vai demonstrar quais são os metadados, né, os campos que ele vai estar fazendo a exportação. Então, aqui a informação da citação, eu posso adicionar também a informação do resumo, para ficar mais completo, né, até para a gente conseguir analisar depois lá no software as referências. A gente vai visualizar o tipo do arquivo, né? O tipo de exportação aqui, ó, o formato RIS, que é aceita no gerenciador de referência e no aplicativo. Então, vocês conseguem perceber que a maioria das bases ela tem lá o formato RIS, que é um formato que o aplicativo entende, formato de referência. Então, eu vou dar selecionar e vou dar o export. Aqui ele já está fazendo o download das 100 referências aqui no formato RIS. Vou lá no Rayam e vou fazer a adição desse arquivo. Export, abrir, continuar. Estou fazendo aqui a demonstração de pesquisa em algumas bases, mas a seleção das bases para revisão fica a critério de vocês. Vamos pegar uma outra base. Agora, eu vou para uma base, vou continuar na multidisciplinar, pegando o Web of Science. Posso fazer a pesquisa aqui na página da biblioteca, pelo item buscar base. Vamos continuar com a nossa pesquisa. Vou adicionar mais uma linha. Aqui também é uma base multidisciplinar. A pesquisa será por palavra-chave, né? Por tópico, campo do título, resumo e assunto, né? Se tiver aqui. Farmacovigilância. Segurança do paciente.
Posso também estipular o ano, se quiser, ou deixar mais para o filtro adiante. Ó, 148. Vou utilizar aqui um filtro de ano só para reduzir um pouco mais, para não demorar no processamento lá de importação no Rayan. Vou tirar aqui os tipos de documento, vou tirar um resumo, colocar revisão e refinar. Ah, mas você deixou revisão, estou fazendo a revisão. Eu deixei porque até aqui você consegue identificar se tem uma revisão idêntica que a sua que você esteja querendo fazer. Quantos ficaram? 50, tá? Não tanto bom. Então, a gente vai fazer a exportação desses 50. Aqui ele está na página mostrando 10 por página, se quiser fazer essa alteração. Mas aqui, na hora que a gente vai fazer a exportação, ele pede para a gente, quer ver? Salvar em EndNote, salvar para EndNote. Vamos salvar aqui. Pode ser sem formatação. Vou deixar aqui um mais completo, registro completo. E de 1, aqui, ó, ele pede a quantidade de registro. Posso colocar de 1 a 50. E vou enviar. Vou lá no Rayan. Aqui ele ainda continua processando o da Scopus. Vamos pedir já para adicionar o da Web of Science. Aqui ele finalizou o da Scopus e agora está processando o da Web of Science. Então, recapitulando aqui da Web of Science, como que eu fiz? Salvar em outro formato de arquivo. Deixa eu sair daqui desse. E aqui eu coloquei registro completo. E aqui eu deixei texto sem formatação, que é o próprio arquivo da Web of Science. Volta lá para o Rayan. Aqui ele já finalizou a inclusão das 50 referências da Web of Science. Aqui, gente, eu fui importando automaticamente lá da pasta download. Mas, no início, eu criei uma pastinha na área de trabalho e eu identifiquei o arquivo Lilac. Se vocês quiserem identificar o arquivo, então vocês vão lá, renomeiam o arquivo e faz a importação para vocês saberem também de onde vocês estão importando. Caso aconteça algum erro, vocês refazem, baixam o arquivo de novo e faz a importação novamente. Tá? Mas eu fiz aqui de forma automática para não tomar muito tempo. A próxima base que eu vou tomar como exemplo será a ERIC, que é uma base de dados da área da educação. Então, vou continuar aqui no portal de periódicos CAPES e vou buscar base, ERIC. Eu vou entrar na ERIC pela interface da ProQuest, tá? Pelo acesso maior. Quem tem vínculo com a universidade tem um acesso a todos os documentos aqui da ERIC. Eu vou entrar em busca avançada. Aqui, eu vou continuar utilizando o meu assunto, farmacovigilância. Como é um termo da área da saúde, pode ser que não resulte muita coisa. Mas, como é uma base da educação, mas eu vou continuar com esse assunto, farmacovigilância.
E vou deixar aqui, nem vou buscar por assunto, né? Que aqui o assunto da base é o tesauro da área da educação. Nem vou buscar por assunto, vou deixar uma pesquisa por palavra-chave mesmo. Então, vamos dar um buscar. Ó, ele só trouxe 2 resultados para a gente, porque é um termo da área da saúde, né? Mas tem aqui 2 estudos que têm a palavra farmacovigilância. Vou selecionar esses 2 arquivos para demonstrar a exportação para o Ryan. E aqui a gente vem na opção salvar. Vou utilizar o formato RIS. Aqui, citação, resumo e indexação. Posso desmarcar ou concluir, para ele não continuar com a marcação. Caso tenha mais itens em outra página, ele não continua marcado a primeira página. E dou um continuar. Fazendo download. Vou lá no Ryan. E vou fazer a importação deste arquivo. Aqui está o arquivo da ProQuest, no .ris. E dou um continuar. Aqui ele está processando. Ah lá, já processou os 2 registros, né, as 2 referências provenientes lá da ERIC. Então, aqui, gente, a gente fez a demonstração dos formatos de exportação e, logo, consequentemente, importação aqui para o Ryan. Quais bases a gente fez? Lilacs, PubMed, Embase, Sinal, né, coloquei também como opção a Academic Search Premier, que é uma base multidisciplinar. Utilizamos também a Scopus, o Web of Science e, por último, a ERIC. Lembrando que tem diversas outras bases, né, para vocês utilizarem no processo de revisão, mas aí cada situação, né, cada circunstância, vocês podem fazer a seleção conforme convier para vocês. Tá? Agora, eu passo a palavra para o Samir dar continuidade aqui na demonstração do aplicativo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco na página da biblioteca. Dando prosseguimento ao Ryan, eu vou voltar aqui na tela inicial, no qual podemos observar que a Márcia fez um novo que deu um total de 247 artigos. A Márcia expôs diferentes bases de dados, mas isso deve ser escolha do autor, principalmente de acordo com a pergunta, que deve ser feita pela revisão. Além disso, a estratégia que deve ser utilizada, período de tempo, idioma e outras estratégias de fazer a busca, deve ser descrito no trabalho e deve ser visto inicialmente antes de começar a fazer as buscas nas bases. A Márcia também fez uma busca bem sintética para demonstrar para vocês a forma rápida de fazer essa importação e exportação para a base do aplicativo. No entanto, as buscas normalmente são de 1.000 artigos, 3.000 artigos, e pelo fato de ser um tutorial, resolvemos fazer uma busca simples para ser rápido. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, que deve ser feito também, sempre que você fazer essa importação para o Ryan, deve ser feito com uma internet de alta qualidade. Por quê? Porque talvez, quando você tiver com uma internet de baixa qualidade, tiver um grande número de artigos, possa dar algum problema nessa indexação no aplicativo. Então, a minha indicação é que utilize uma internet com alta qualidade. Dando prosseguimento aqui,
nós podemos observar que 100%, ou seja, 247 artigos foram incluídos. E, no primeiro momento, podemos convidar algum colaborador. Então, nós clicamos nesse botão e eu vim aqui. Ó. Posso colocar um tipo colaborador, ou para ajudar na tradução, ou para ser apenas um observador. Ok? Vou adicionar algum e-mail e vou fazer a justificativa ou algum comentário porque eu estou convidando essa pessoa e enviar a solicitação de convite. Ela vai receber um e-mail do qual ela vai ter acesso ao aplicativo, vai fazer uma conta normalmente e ela vai entrar como colaboradora. Então, quando ela entrar no aplicativo, ela não vai ter minhas revisões, ela vai entrar como colaborador da revisão, ok? Aqui eu posso arquivar minha busca depois que eu terminar e eu posso também deletar. Então, eu vou mostrar para vocês um outro que a gente deixou pré-estabelecido. Só um minuto que ele está fazendo a leitura do aplicativo. Pronto. Aqui eu tenho um total farmacovigilância e segurança do paciente. Eu tenho um total de 138 artigos. E eu vou entrar. Show. Na tela inicial, primeiro coisa que eu preciso avaliar, eu vou olhar aqui com vocês, tá? Então, aqui eu tenho as duplicatas, critérios de inclusão, então já tenho estabelecido o que eu vou incluir e o que eu vou excluir. As bases dos quais a Márcia demonstrou, tá? Algumas palavras-chave que devem ser incluídos, algumas que devem ser excluídos, alguma justificativa, alguns tópicos também ele demonstra aqui. O idioma também prevalente nos abstratos pode ser visto por aqui. Os tipos de publicações, os jornais, né, as revistas onde estão indexados os artigos, os autores mais prevalentes, o ano de publicação, e aí, nesse momento inicial, onde que eu devo começar? Então, eu devo começar aqui, ó, resolver as duplicatas, ok? Então, eu devo começar resolvendo as duplicatas, para que eu possa identificar quais artigos vão ser analisados e os que tiverem duplicado eu já posso excluir de uma vez. Então, inicialmente, eu venho aqui no título e clico nessa seta, do qual ele vai colocar em ordem alfabética. Então, eu vou clicar no primeiro aqui, ó, trabalho, e vou ver. Ele vai abrir para mim e ele vai me dar algumas informações. Então, eu vou avaliar o título, vou dar uma olhada no resumo, nas informações da publicação e vou clicar no outro. Neste caso, eu posso ver que é uma duplicação. É o artigo em duplicata. Então, eu vou excluir. Ó. Eu vou vir aqui, resolver duplicata. Ele vai mostrar para mim que tem 98% de chance de ser duplicata. Como é duplicata, eu vou em deletar. Como eu resolvi esse caso, no primeiro momento aqui, se eu clicar, já vai estar resolvido. Então, ele vem aqui. Ó. Eu deletei um e já está resolvido esse problema. Tem um outro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, Safety of Medicines. E eu vou olhar, tá? Vou olhar o título, vou olhar o resumo, aonde que está sendo publicado, e eu vou olhar esse outro aqui. No entanto, eu observei que não é duplicata. Então, eu venho aqui, resolver duplicata, vou colocar assim, não duplicata, e aqui ele já vai resolver automaticamente. Tá? Isso eu vou fazer para todos os trabalhos. Então, já que já foi resolvido. Ó. Então, aqui também é duplicado. Pronto, agora eu vou só atualizar a tela aqui. Ok. Agora ele atualizou. Muitas vezes, se ele der algum bug no aplicativo, você faz uma atualização e, neste momento, eu vou em duplicatas. Duplicatas não, vou em critérios de decisão, então os que estão indecisos. Então, eu vou ter que ter, na parte inicial, quais são os meus critérios de inclusão e exclusão,
para que eu possa avaliar. Nesse primeiro momento, o que é interessante? Que eu venho aqui, ó, as palavras que sejam incluídas. Então, por exemplo, eu quero que todas as vezes que tiver a palavra farmacovigilância, ele identificar para mim, para ser um informativo rápido que a palavra esteja naquele abstract, ou talvez no título. Então, ele mostrou aqui, eu incluí 80 vezes. Então, sempre quando tiver, ele vai estar em verde. Ó. Eu vou clicar para vocês aqui apenas para demonstrar em algum artigo que esteja. Então, sempre que tiver a palavra, ele vai estar em verde e vai ser fácil identificação para os revisores. Muitas vezes, se eu quero uma palavra, por exemplo, que seja com crianças, eu vou adicionar aqui para facilitar. Na hora que tiver criança ali, olha, já vou ficar esperto para visualizar se aquele artigo deve ser incluído. Outra coisa que a gente podemos fazer é colocar como palavras de exclusão. Por exemplo, aqui já tem a revisão sistemática. Então, no meu trabalho de revisão, eu não quero que tenha revisão sistemática. Então, quando eu já visualizar aqui na tela que tem revisão sistemática, eu já posso excluir o artigo. Tá, como que eu incluo, como que eu excluo? Nesse momento aqui, eu posso clicar, eu vou só tirar aqui, posso clicar incluir, aí coloca lá meu nome, Samir, incluiu tal artigo. Como podemos ter 2 revisores ou até mais, nesse modelo inicial aqui, eu estou em cegamento. No entanto, quando eu for tirar o cegamento final, eu vou demonstrar para vocês depois, eu consigo visualizar tanto a minha decisão quanto o do segundo autor. Mas, nesse primeiro momento, deve ser feito o cegamento para evitar viés. Ok? Então, eu posso incluir e eu posso colocar aqui alguma informação para me lembrar depois. Eu incluí porque é um estudo... eu incluí porque é um estudo que tenha criança. Então, eu posso colocar aqui criança, adicionar, ele vai me deixar como informativo. No caso aqui, eu vou tirar, eu posso remover também. No caso aqui, eu posso excluir. Então, vai ficar em vermelho. Como eu não quero que a revisão sistemática seja parte do meu estudo, eu também posso colocar razão de exclusão. Então, eu posso tanto excluir, colocar uma razão, tipo de publicação, tá? E ele vai dar essa informativa aqui. Ou eu posso, vamos tirar aqui, vamos remover, vamos colocar indeciso, ou eu posso simplesmente já clicar, tipo de publicação diferente, que ele também já vai me dar o critério de exclusão. Para facilitar mais rápido, você pode ir através da seta do teclado, para você movimentar os artigos, e você pode clicar incluir e excluir, ok? E aí você sempre avalia o título, o resumo e as informações necessárias dos quais você fez o critério de inclusão e exclusão. Eu tenho essa estratégia aqui de usar esse indeciso, mas, no caso, se eu usar indeciso, vai continuar o artigo do mesmo modelo, né? Do mesmo modo, vai ficar lá indeciso e eu não vou resolver. Então, eu sempre aqui, quando eu vou fazendo, eu vou sempre já pensando em incluir ou excluir. E se tiver algum comentário também, eu posso colocar. Por exemplo, aqui eu excluí, mas eu quero fazer algum tipo de comentário. Vamos tirar esse daqui, vamos colocar aqui comentário. Não sei, eu quero rever depois. Então, eu vou colocar rever. Então, depois eu vou voltar para rever mesmo se isso foi critério de exclusão. Mas, vou tirar. E isso você vai continuar fazendo todo o processo até finalizar. Ok? Finalizando isso, eu vou mostrar para vocês um outro. Já pronto. Então, enquanto ele está carregando aqui, eu vejo aqui, cegamento on. Então, quando eu tenho o cegamento on, eu não consigo ver a decisão do meu revisor 2. Neste momento aqui, eu consigo observar o total da minha revisão e o total pelos revisores. Então, eu vejo aqui que eu tenho 61% de excluídos, eu tenho aqui 12,5%
de incluídos e 26,5% do total de conflito. Ou seja, eu tive conflito com o segundo revisor. Eu também posso observar o quanto que eu excluí, o quanto que eu incluí, tá? E observar do revisor 2. Também eu consigo observar quanto tempo que cada revisor ficou na base de dados e quantas vezes ele entrou no aplicativo. Então, se eu entrar em Show, para observar, eu não consigo ver a decisão da revisor 2, ou seja, da Márcia. Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar a todas as revisões, vou olhar aqui e eu vou fazer o desligamento do cegamento. Nesse momento que eu faço o desligamento, ele vai perguntar para mim, confirmar, e ele vai enviar um e-mail para mim, relatando o desligamento do cegamento. Então, nesse momento, eu vou entrar de novo. Como diz a Márcia aqui, ele envia também um e-mail para o colaborador. E aí, quando eu entro aqui neste momento, eu vou ver os conflitos. Então, eu vejo aqui, ó, a Márcia e eu excluímos artigos. Então, esses dois aqui estão como excluídos, aqui. E esse aqui, ó, como eu excluí, a Márcia incluiu, vai estar em conflito, ok? E se eu clicar em conflito, eu vou conseguir observar quais são os conflitos que eu tenho com a revisora 2. Neste momento, a critério da sua revisão, eu posso fazer um consenso entre os dois revisores e avaliar o que deve ser incluído e excluído, ou eu posso adicionar um terceiro revisor para que ele possa avaliar o que deve ser incluído ou excluído, tanto para retirar essa parte de conflito, ok? Finalizando isso, eu vou passar a palavra aqui para a Márcia, para ela comentar sobre como que vai exportar os artigos finais. Só que antes disso, eu lembrei agora que eu consigo aqui, ó, tem um chat, eu consigo conversar com os colaboradores que estão incluídos aqui, então eu consigo conversar com a Márcia aqui, ó, pelo esse chat, tá? E também aqui eu tenho alguns detalhes, tá? Eu tenho vários tipos de termos que eu posso usar, e o interessante aqui também, mostrar para vocês como citar o aplicativo. Ele mesmo demonstra como citar o aplicativo, tá? E ele demonstra também outros tipos de publicações para que possam ser avaliados e lidos para entender melhor sobre o RIAN. Então, agora eu vou passar a palavra para a Márcia para ela demonstrar como que faz a exportação dos artigos finais. Como o Samir mencionou, depois da resolução aqui dos conflitos, né? Aí o que vai ficar? A pasta somente de incluídos e excluídos. No final, caso você queira fazer a exportação ou até mesmo dos incluídos aqui, fazer o upload dos PDFs, dos materiais, baixar esses materiais, que no caso você vai ter que ler na íntegra, né? Aqui ele está pedindo para fazer o upload. Ou você vai localizar direto na base, ou você também pode exportar por um gerenciador de referência aquelas referências no qual você vai incluir no seu trabalho. Que aí você vai utilizar o gerenciador de referência para redigir o texto, né, do trabalho e também capturar os artigos. Nesse caso, a gente vai selecionar a pasta no qual você quer fazer a exportação e a gente vem aqui na abinha Export. E aqui, ou você exporta todos os 136 referências, ou você seleciona a quantidade de itens da pasta que você selecionou. E aqui vai estar o formato, o RefMan, que é Reference Manager, ou BibTeX, ou para o EndNote, ou até mesmo o CSV, que você pode exportar para o Excel. Então, aqui no caso, eu vou deixar o RefMan. E aqui, o que ele vai incluir, né? Os metadados que ele vai exportar. Eu vou deixar Export. Quando
você clica em Export, ele indica aqui que vai um e-mail para você. Então, você vai receber um e-mail com o arquivo exportado. Então, lá no seu e-mail, vai ter a opção, clique aqui para abrir o arquivo. Então, você vai selecionar o arquivo e vai baixar, vai fazer o download do arquivo. Então, quando você seleciona a opção de exportar as referências, vai para o seu e-mail, tá? Então, por fim, eu e a Márcia, gostaríamos de agradecer a atenção e estamos à disposição para qualquer dúvida e tentar ajudar vocês sobre o aplicativo Rayan. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode entrar em contato conosco. Pode ser com o Samir ou com a Márcia na parte de pesquisa bibliográfica. Então, pode ser também o e-mail utilizar o e-mail da biblioteca, bcrp@usp.br, ou o meu direto. Tá? Obrigada.